Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas, mais 30 minutos. É hora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde, sem o que nada fará sentido. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E eu tenho 2 clínicas médicas que se ocupam dos transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. E a dor, meus caros, pode acontecer em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano. Como dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, nas costas, nos ombros, nos braços, cotovelos, punhos e mãos. Dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar terrível, que se irradia para uma ou para as 2 pernas. Dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, a dor pode se manifestar em qualquer localização. E a incapacidade física é progressiva. Então, é comum em minha clínica os pacientes chegarem andando muito mal, ou apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Entende? Dependendo da evolução dessa incapacidade. Entende? E esses transtornos musculoesqueléticos, meus caros, eles são progressivos. E se nada for feito para impedir essa cruel jornada de piora, eles vão piorando inexoravelmente. A proposta de nossas clínicas é exatamente essa, ou seja, transformar essa cruel jornada de piora numa jornada muito mais agradável, de melhora das dores e melhora do desempenho físico, né? Porque se é uma coisa muito terrível em nossa vida, é nós perdermos a nossa independência física. Eu quero ir, eu vou. Eu quero atravessar a rua, eu atravesso. Eu quero correr atravessando a rua, eu corro. Eu quero subir a escada, eu subo. Entenderam? Eu quero fugir de alguma coisa, eu fujo. Entende? Mas quando se perde essa capacidade, é terrível. Entende? Por isso, nos transtornos musculoesqueléticos existem sintomas acessórios decorrentes da perda de independência, né? Por exemplo, imobilismo. Com imobilismo, osteoporose. Com imobilismo, insuficiências musculares. Com imobilismo, depressão, né? Um grau maior ou menor de depressão. Mais dependência, mais depressão. Mais depressão, mais dependência. Entende? Então entra num círculo terrível, vicioso. A proposta das nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada e colocá-los numa jornada muito melhor, com menos dores e mais desempenho físico. Infelizmente, no Brasil, vejam vocês, a assistência médica não é socializada. Nos países muito desenvolvidos, né, o paciente busca um serviço médico, ele é atendido, muito bem atendido, e o médico manda a conta para o Estado, não para a casa do doente. Não, o doente não paga nada. Entende? O médico manda a conta para o Estado e recebe do governo, dos órgãos do governo, entende? E não do paciente. Essa é a medicina socializada, que ainda não chegou no Brasil. O Brasil está muito longe disso. Então, vejam vocês,
Esses tratamentos de doenças crônicas requerem, né, às vezes, medicações caras, requerem um longo prazo de tratamento, entenderam? E, com isso, encarece o tratamento. Então, pelo preço de tudo, esse tratamento não é assim habilitado para todos os pacientes, para todos os brasileiros, entende? Que a grande maioria se serve do SUS, né? Sistema Único de Saúde. E nesse Sistema Único de Saúde, esse tratamento é impraticável, entendeu? Impraticável. Porque é muito caro para a Previdência, que já está numa situação muito difícil, né? É a mesma coisa a história das Santa Casas de Misericórdia. Não existe o atendimento médico gratuito. Não, se tem um procedimento médico, né? Se tem um procedimento médico, tem um custo, né? Então a Santa Casa vive pedindo contribuições, pedindo ajuda para o Estado, entende? Porque ela se propõe a dar um atendimento gratuito, que nem sempre é possível, entenderam? Um outro aspecto importante, vejo bem, é que a ciência médica, meus caros, é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas, entende? É uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. A ciência médica não é infalível. E o médico é formado pela ciência médica. Então, o médico não é infalível. Claro que o erro médico é abominável, né? Todo mundo pode errar, menos o médico, entendeu? O erro médico é abominável, entende? Mas o médico está sujeito a errar no diagnóstico, às vezes, entende? Porque o diagnóstico, às vezes, é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, sempre tem que ter um critério médico, entende? Sempre tem que ter um critério médico, sem o que o diagnóstico dificilmente vai ser correto, entenderam? Então essa história de tomar medicamentos sem orientação médica, entende? Tome o remédio, se não funcionar, busque orientação médica. Não, senhor, não. Busque primeiro orientação médica, entende? Depois tome o remédio, com a ordem do seu médico, entenderam? Então é assim, entende? A nossa clínica, ela usa, para ter um sucesso no tratamento desses pacientes, entre aspas, deficientes, né? Ela tem alguns princípios, ela obedece a alguns princípios fundamentais. Primeiro, a grande maioria desses pacientes tem algum grau de idade mais ou menos avançada, entende? Então, nós não valorizamos o impossível. Nós não valorizamos o incurável, entende? Que a maior parte desses pacientes, muitos deles já chegam em nossa clínica com a crença do impossível e com a crença do incurável, né? Muitos deles já chegam, antes de sentar na minha frente no consultório, doutor Rui Mercúrio, eu sei que tenho um mal incurável, mas eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Então eu respondo assim, quando eles já chegam com essa ladainha. Eu digo assim, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar da tua crença que você tem um mal incurável. Porque eu preciso da tua parceria para poder te tratar e para poder te proporcionar um resultado satisfatório do teu mal. Você é meu parceiro. Agora, se você já tem isso na cabeça, que o teu mal é incurável, entende? Eu não tenho mais parceiro, eu tenho que trabalhar sozinho. E nisso eu perco muito da eficiência do meu tratamento. Porque todo tratamento, meus caros, ele depende de uma triangulação, principalmente de doenças graves e doenças crônicas. Também repito sempre, o tratamento depende de uma triangulação. Na ponta do triângulo está um paciente completamente interessado em ficar bom, em ter uma grande melhora. Entende? Então, isso é importante. Na outra ponta do triângulo, tem que ter uma família, um suporte afetivo,
logístico e às vezes até financeiro da sua família. E na outra ponta do triângulo está o médico, que vai assumir o desafio de um diagnóstico difícil, de um tratamento difícil, para poder proporcionar a esse paciente algum grau de alívio, entende? Melhorar sua qualidade de vida, entende? Entenderam? Então, basicamente, é isso que nós fazemos em nossa clínica, né? É uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Entenderam? Entenderam? É isso que fazemos em nossa clínica. Muito bem. Mas, vejam vocês, nossas jornadas aqui, elas são conduzidas por perguntas, questões, dúvidas que chegam até nós pelos ouvintes, pelos pacientes e pelos seguidores de nossas jornadas, que estão sempre aqui, toda terça-feira, nas ondas milagrosas da Vibe Mundial, às terças-feiras, no horário de 19 horas, mais 30 minutos. Muito bem. Para perguntas, questões ou dúvidas, o telefone das minhas clínicas é o tronco ramal 3661-4243. Telefone das minhas clínicas fixo, código 11 de São Paulo, 3661-4243. Os celulares das minhas clínicas são 11 9 7082 8015. Nós temos um telefone também para emergências. A minha agenda tem espaços para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Então, o telefone das emergências é o 11 9 3014 8888. 11 9 3014 8888. Então, através desses telefones, vocês podem buscar ajuda e orientação. Se não pudermos responder imediatamente, responderemos na medida do possível, o mais breve possível. Mas hoje, respondendo a duas questões importantes. Primeiro, né, nós dissemos que a medicina não é infalível. Entende? Existem outros mecanismos que buscam curar doentes, né? Nós não podemos ignorar outros mecanismos. Um deles se chama cura pelo poder mental, cura pela energia mental, cura pela mente, ou mind power, dos povos de língua inglesa, né? Então, existe uma cura chamada cura mental, que é específica para doenças psicossomáticas. Se uma doença recebe o rótulo de psicossomática, ela é suscetível a ter uma cura pela força mental. E a cura mental é sempre uma autocura. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Embora ela possa ser influenciada por fatores externos, né, chamados catalisadores ou favorecedores da cura mental, né? Entende? Um templo suntuoso, né? Um templo suntuoso, um curador mental eloquente, com grande eloquência, entende? São fatores importantes que influenciam a autocura mental, entende? A autocura mental. Aliás, a autocura mental não é nenhuma novidade. As tribos indígenas praticavam cura mental, praticam e praticavam cura mental. Na tribo, o indivíduo que mandava em toda a tribo chamava cacique. E o indivíduo de maior prestígio na tribo era o pajé. Quem era o pajé? O pajé era o médico da tribo. E ele fazia infusões, chás, danças, rituais, entende? Para curar doenças. Em verdade, ele tinha sucesso porque a grande maioria das doenças são psicossomáticas. E ele fazia todos esses rituais chamados pagelança. Entende? Ele provocava curas mentais. Depois, caros, tem uma cura, tem um tratamento médico de cura chamado curas religiosas.
É científico. É científico que a fé religiosa ou a devoção a um santo ajuda na cura de doenças. Entenderam? Madre Teresa de Calcutá, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, entenderam? São Judas Tadeu. São santos que ajudam na cura de doenças, desde que a pessoa seja muito determinada e acredite na cura religiosa. Entenderam? Depois tem uma cura chamada cura quântica. Essa é bem complicada, hein? A melhor definição de cura quântica é assim: é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. A cura quântica se baseia na física quântica, que é uma das ciências mais jovens que existe. Ela tem apenas 120 anos. Entende? Mas quem divulgou a física quântica dizia: se você disser que entendeu física quântica, é porque não entendeu nada. Porque os parâmetros da física quântica são completamente diferentes da nossa matemática atual e da física tradicional de Isaac Newton. Entenderam? Depois tem uma física chamada... Tem uma cura, né, chamada cura pela intuição. A nossa intuição é muito sábia. Ela é muito sábia. Todos nós somos intuitivos. Mas veja, se você tem uma ferramenta e nunca usa, e deixa guardada um tempão, ela se deteriora, vai se enferrujar. Quando você precisar dela, ela não vai funcionar. Entendeu? A intuição precisa ser treinada. Entende? Os gênios da ciência, os gênios inventores, todos eles eram intuitivos. Não é? Thomas Edison, Leonardo da Vinci, entenderam? Marconi, todos eles eram intuitivos. Santos Dumont, entenderam? Todos gênios buscavam a inspiração para as suas invenções através das suas intuições. A intuição é como um esportista. O que o esportista faz para bater um recorde olímpico? Ele vai saber qual é o recorde olímpico e vai trabalhar e vai treinar exaustivamente até atingir o recorde olímpico e, se possível, ultrapassá-lo. Entendeu? E é toda Olimpíada, recordes são batidos. Entendeu? É tudo buscando, através da própria intuição, da sua mente, da sua supermente e da sua mente inconsciente, que trabalham em conjunto para o seu corpo obedecer todas as ordens. Não esqueça, o seu corpo é um mero obedecedor de ordens. Entende? Da sua mente. Finalmente, tem uma cura difícil, muito difícil, mas ela é fantástica. Se chama cura espiritual. A cura espiritual também obedece a princípios espirituais. Eu vou dar alguns exemplos só para você entender princípio espiritual. Como que funciona? Tudo ao contrário. Né? No princípio espiritual diz assim: quem dá, fica com mais. Na nossa matemática comum, quem dá, fica com menos. Não. No raciocínio espiritual, quem dá, fica com mais. Entende? No raciocínio espiritual, não tem distância. Não tem distância. Tudo é aqui. Tudo é aqui. Não tem lá longe ou pertinho. Não. Tudo é aqui no reino espiritual. Não tem distância. Não tem distância no reino espiritual. E não tem tempo. Tudo é agora. No reino espiritual não tem tempo. Tudo é agora. Então, se não tem tempo, meus caros, não tem idade. Se não tem idade no reino espiritual, não tem envelhecimento. Se não tem envelhecimento no reino espiritual, não tem incapacidade. Se não tem incapacidade nem envelhecimento, não tem morte. Esse é o raciocínio espiritual. Entende? Mas é muito difícil, no nível que nós estamos de percepção desse universo super misterioso, é muito difícil nós entendermos como funciona a cura espiritual. Mas ela existe. Tanto ela existe
que existe uma cura chamada espontânea. Às vezes pacientes terminais, né, que foram condenados pela própria medicina como doentes incuráveis e terminais, ou seja, está aguardando o dia da morte, entende? E milagrosamente se curam. A cura espontânea é uma cura espiritual, porque eles se curam milagrosamente sem nenhum tratamento médico, entenderam? Nesse momento que eu estou falando com vocês, neste mundo, nesse planeta Terra, estão acontecendo muitas curas espontâneas, que são curas espirituais. Mas estou vendo aqui que na Terra aqui o meu tempo está praticamente encerrando a jornada de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, nós temos 2 clínicas médicas que cuidam disso. Na verdade, as nossas clínicas são clínicas de dor, porque é a dor que leva esses pacientes às nossas clínicas, entenderam? E também a incapacidade física, a dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, né? Eu não consigo andar, eu ando um pedaço e já me canso, as minhas pernas não estão aguentando o peso do meu corpo. É isso que nós ouvimos todo dia em nossas clínicas, entenderam? Tenho muitas câimbras, tenho muita fraqueza, tenho muita dormência, formigamentos, entende? Então, é disso que nós cuidamos, entende? É disso que a minha clínica se cuida, através dos exercícios milagrosos de alongamentos, do colágeno injetável, não colágeno via oral, da bioengenharia, que é pôr o esqueleto numa situação de prumo, que com o tempo o esqueleto vai perdendo o alinhamento, entende? E também com educação emocional, entende? Emocional. Fazer o paciente saber lidar com a adversidade, entende? Saber lidar com a sua adversidade, entenderam? Então, basicamente é isso. Uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Telefones das minhas clínicas, o tronco é o 3661-4243, código 11 de São Paulo. 3661-4243. O celular das minhas clínicas é o 119-7082-8015. E eu tenho espaços na minha agenda para emergências. Quem tem dor tem pressa. Eu não posso atender uma ligação de um paciente querendo marcar consulta e dizer a ele: eu tenho vaga sobra daqui 2 meses, entendeu? E ele morrendo de dor do outro lado. Então, a minha agenda tem espaços para emergências. O telefone para as emergências é o 119-3014-8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês sejam sempre muito felizes. Mas para isto, meus caros, precisa ter muita saúde. É preciso ter muita saúde. Até a próxima.